Então é isso aí. Pai seja com todo mundo que está aqui e que está aí pela internet. Esse é o terceiro domingo de estudo sobre a pessoa de Cristo. Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. Então, só dando uma recapitulada, né? Para ninguém ficar dentro d'água, nós falamos sobre o nascimento virginal, nós falamos sobre a impecabilidade de Jesus, nós falamos sobre o porquê que ele precisaria ser plenamente humano, né? Havia uma heresia ali, quando João vai escrever a primeira epístola dele, já circulava na igreja uma heresia, um ensinamento herético de que Jesus não era homem. Estavam negando, portanto, a encarnação, né? Estavam negando a natureza humana de Cristo. E João, ele diz que esse espírito que admite isso é o espírito do anticristo. Ele diz o seguinte: nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, isto é, homem, é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário. Este é o espírito do anticristo. 1 João 4, 2, 3. Então, ponto forte de uma doutrina anticristã: negar a natureza humana de Jesus Cristo. Negou a natureza humana de Cristo, você lança por terra toda a redenção, porque o sacrifício substitutivo ele tinha que ser homem para pagar o preço do nosso pecado. Ele tinha que ser um ser humano. Nós falamos sobre ele ser o mediador entre Deus e os homens, né? E nós vamos continuar aqui falando sobre a pessoa de Cristo e vamos entrar também hoje, creio eu, aqui na divindade de Cristo. Então, continuando o nosso estudo, Jesus ele veio para ser também o nosso exemplo e o nosso padrão na vida, na nossa vida. Aqui na epístola, a primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: aquele que diz que permanece nele, nele é Jesus. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Importante isso aqui. E nos lembra também que quando ele se manifestar, Jesus, voltar, seremos semelhantes a ele. E que essa esperança futura, né, de futura conformidade com o caráter de Cristo, confere agora mesmo em nossas vidas pureza moral cada vez maior. E Paulo nos diz o seguinte: estamos continuamente, isso aqui que Paulo diz é muito importante, estamos continuamente sendo transformados na sua própria imagem. Aí eu vou aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. É isso não? É. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Está bem aqui escondidinha, rapaz. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória pela sua própria imagem, como pelo Senhor,
o Espírito, avançando assim para o alvo para o qual Deus nos salvou, sermos semelhantes conforme a imagem do seu Filho. Isso aqui está em Romanos 8, 29 agora, tá? Isso que eu li agora. Jesus também veio para ser o nosso padrão de um corpo redimido. Né? Devemos andar como ele andou, teremos um corpo glorificado e transformado no futuro, e o padrão do nosso corpo transformado e glorificado é o padrão do corpo de Jesus Cristo, o corpo que Jesus assumiu ao ressuscitar. Paulo nos diz que quando Jesus ressuscitou dos mortos, ressuscitou num corpo novo. E ele diz que esse corpo ressuscitou na incorrupção, ressuscita em glória, ressuscita em poder, ressuscita corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 42 e 44. É isso que Paulo diz lá. E esse novo corpo ressurreto, que Jesus possuía quando ele ressurgiu dos mortos, é o padrão do que será o meu e o teu corpo. É o padrão do que será os nossos corpos quando nós formos ressuscitados dos mortos. Por quê? Porque Cristo é a primícia. É o primogênito entre os mortos. É a primícia. 1 Coríntios 15, 23 vai falar sobre isso. E quando Paulo usa a palavra primícia, né, ele está usando uma metáfora de agricultura, dizendo e comparando Cristo a primeira amostra da colheita. Então, o que ele quer dizer? Essa primeira amostra da colheita vai demonstrar como será o futuro, o restante da colheita. Então, se Cristo, a primícia, o primogênito dentre os mortos, ele ressuscita num corpo glorificado, nós que andamos nele e vivemos para ele, também ressuscitaremos num corpo como ele ressuscitou, glorificado. Essa é a colheita. Por que Cristo é a primícia dentre os mortos? Por que Cristo é o primogênito dentre os mortos? Alguém sabe dizer? Por que Cristo é a primícia dentre os mortos? Por que Cristo é o primogênito dentre os mortos? Porque antes de Cristo, alguém ressuscitou dos mortos e permaneceu vivo? Existe alguém antes de Cristo na história bíblica? Velho Testamento, por exemplo? Existe alguém que tenha ressuscitado dos mortos e tenha ficado vivo? Não. E no Novo Testamento? Existe alguém que tenha ressuscitado dos mortos e tenha ficado vivo? Quem é o primogênito dentre os mortos? Jesus. Vocês estão com medo de falar? Quem é o primogênito dentre os mortos? Jesus. No Novo Testamento, existe alguém que ressuscitou dentre os mortos e permanece vivo? Sim, Jesus. Sim, Jesus. Mas além dele tem alguém? Não. Não tem ninguém. Jesus ressuscitou quem? Vamos lá. Participem aí. Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro foi ressuscitado. Lázaro permaneceu vivo ou morreu? Morreu. Então Lázaro não pode ter o título de primícia ou primogênito dentre os mortos. Por quê? Só quem pode ter esse título de o primogênito dentre os mortos é Jesus. Porque ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos e a permanecer vivo. Jesus está vivo ou está morto?
Nós vamos ver aqui algumas aparições de Jesus sobre a divindade dele. Ele aparecendo a algumas pessoas. Então, esse é o outro fruto da colheita. Nós somos o outro fruto da colheita. Ele é a primícia. Nós somos o restante da colheita. Nós seremos transformados com o corpo glorificado. Esse será o nosso futuro. E Jesus também veio não só para nos dar um novo corpo ressuscitado, glorificado. Ele veio para compadecer-se como sumo sacerdote. O autor da Epístola aos Hebreus lembra de que naquilo que ele mesmo sofre, ele, Jesus, sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Eu e vocês, a igreja. Hebreus 2:18, Hebreus 4:15 e 16. Por quê? Porque ele é poderoso para socorrer os que são tentados, por exemplo, como eu. Se Jesus não tivesse existido na condição de um ser humano, na minha pele, se Jesus não tivesse existido na minha pele, ele não teria sido capaz, por experiência própria, de sofrer as nossas tentações e as nossas lutas que batalhamos nessa vida. Mas porque ele justamente viveu como um ser humano completo e perfeito, ele é capaz de compadecer-se plenamente de nós e nossas experiências. Jesus, pastor André, é só espírito. Jesus é homem e é Deus. Lembra sempre disso. Plenamente homem, plenamente Deus. Plenamente homem, plenamente Deus. E eu quero falar uma coisa. Jesus nunca mais deixará de ser homem. Nunca mais. Jesus não abandonou a natureza divina, a natureza terrena, após a sua morte e a sua ressurreição, pois apareceu aos discípulos como homem após a ressurreição, até com as cicatrizes dos cravos nas mãos. João 20:25. Vamos lá em João, vamos dar uma lida no texto. João 20. Nós vamos ler do 25 ao 27. Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Aqui é o famoso Tomé. E no versículo 26 vai dizer o seguinte: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Por que todo crente diz paz do Senhor? Por que todo crente diz paz seja convosco? Porque essa era a saudação de Jesus. Paz seja convosco. Nós damos a saudação que ele saudava. Paz seja contigo. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então está aí. Jesus não é só um espírito depois de ressurreto. Jesus, ele é homem. Ele possuía carne e ele possuía ossos. Lucas, capítulo 24, 39. Vamos ver se Jesus possuía carne e ossos. Lucas 24, 39. Vamos lá. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne. Um espírito
não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Então está aqui Jesus dizendo mais uma vez que ele tem carne e ossos. E isso depois da ressurreição, tá? Depois da ressurreição. Ele ressurge em carne e osso, com o corpo glorificado, que era capaz de, por exemplo, transpor uma porta que estava trancada na reunião dos discípulos, onde ele se mostra no momento. Então, este corpo glorificado de Jesus era um corpo poderoso. Ele possuía carne e osso. Ele comia, Lucas 24, 41, 42, se você quiser ver depois, né? E depois, quando conversava com os discípulos, ele foi levado ao céu, certo? Ainda em seu corpo humano, ressurreto. Ele foi levado ao céu, Jesus Cristo foi levado ao céu, em seu corpo humano ressurreto. Não foi um espírito que subiu. Olha aqui, ó. E 2 anjos prometeram que ele voltaria do mesmo modo. Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Virá do modo como viste subir. Que modo? Plenamente homem, plenamente Deus, virá do mesmo modo. Atos capítulo 1, versículo 11. E aí mais tarde, Estevão vai ver, né, vai vislumbrar o céu aberto, e ele vai ver Jesus como Filho do Homem em pé à direita de Deus, o Pai. Atos 7,56. Vamos lá em Atos 7,56. Atos capítulo 7, versículo 56. Atos capítulo 7, versículo 56. E disse, Estevão, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Jesus também apareceu a Saulo, apareceu, eu coloco sempre entre aspas, na estrada de Damasco, dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 9:5. Pastor, por que tu diz que Jesus apareceu a Saulo na estrada de Damasco? Porque Saulo, na estrada de Damasco, ele não vê a Jesus, ele vê uma grande luz. Essa luz deixa ele cego, ele cai. Então, eu coloco sempre entre aspas que Saulo viu a figura de Jesus. Ele viu uma luz, né, que é o resplendor da glória de Deus, e ele cai no chão cego. Ele aparece a Saulo, mas está mais dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Está em Atos capítulo 9, versículo 5. Manifestação de Paulo, depois vai equiparar as aparições do Senhor Jesus ressurreto aos outros. 1 Coríntios 9, 1, 15, 8. Isso aqui é importante a gente ler. 1 Coríntios 9, 1 e 15, 8. Vamos aí, 1 Coríntios 9, 1, e depois nós vamos para 15, 8. 1 Coríntios 9, 1. Não sou eu, porventura, livre? É 1 Coríntios mesmo? Deixa eu ver se é. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Então está aqui Paulo contando sobre a experiência dele. Agora nós vamos lá em 15, 8. 1 Coríntios 15, versículo 8. Nós vamos ler 15, 8, isso mesmo.
E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui, a igreja de Deus. Então está aqui Paulo falando sobre a aparição. Mas vamos ler um pouco antes aqui. Vamos ler um pouco antes. Deixa eu ver aqui. Vamos ler aqui, um pouco antes. 15:3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos. Mais de 500 irmãos de uma só vez. Circula aí o versículo 6 de 1 Coríntios. Apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, até agora, naquela época, né? Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos foi visto também por mim. Aí ele chega daí. Então, o Jesus ressurreto, corpo glorificado, plenamente homem, plenamente Deus, ele se dá a conhecer. Ele fez questão de aparecer para provar a ressurreição dele. E aqui a gente viu alguns homens, e aqui ele relata aqui, Paulo relata em 1 Coríntios, que ele apareceu mais de 500, ou 500, se eu não me engano ali na leitura. Beleza, vamos passar agora para a divindade de Cristo. Tá bom? Nós vamos comprovar a divindade da pessoa de Cristo com vários textos, principalmente no Novo Testamento. Mas talvez você diga assim, você que não quer crer em Cristo, você diz assim, mas provar só pelo Novo Testamento é mole, porque eu não creio no Novo Testamento. Eu sou um judeu raiz e eu não creio em Jesus como Messias. Então, o Novo Testamento para mim não quer dizer nada, eu sigo somente a Torá, que é o Velho Testamento. Então, beleza. Então, para você que talvez não creia no Novo Testamento, eu vou citar aqui algumas coisas que vai deixar você com o cabelo em pé. Eu espero que você passe a crer em Cristo. Então vamos lá. Sem perder muito tempo, vamos aqui para a divindade de Jesus. Vamos para a palavra Theos. Grego significa Deus. Essa palavra Theos foi atribuída a Cristo. Vamos lá. Apesar de a palavra Theos, Deus, ser em geral reservado no Novo Testamento para Deus Pai, em algumas passagens ela faz também e é empregada também como referência a Jesus Cristo. Em todos esses trechos a palavra Deus é empregada com um sentido profundo, em referência àquele que é o Criador do céu e da terra, lá de Gênesis, o governante de todas as coisas. Entre essas passagens encontra-se João 1:1, todo mundo conhece. No princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos lá. João 1:1, eu já falei aqui. João 1:18. Vamos ver o que está escrito aqui em João 1:18. João 1:18.
jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Olha o Theos aqui, ó, no grego. Ninguém jamais viu a Theos, grego. O Theos unigênito, isto é, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus. Está se referindo a Jesus. Vamos lá. Cara, tem muito texto. Eu não vou ler tudo não. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Olha lá. Hebreus 1:8. Vamos lá em Hebreus 1:8. Eu vou escolher alguns aqui. Hebreus 1:8. Hebreus 1:8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Interessante isso aqui, ó. Olha só, vamos ler do 6, Hebreus 1:6 em diante. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Vou ler de novo. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus está falando, o autor da Epístola de Hebreus está falando que quem está sendo adorado pelos anjos? Jesus. Theos. Então a palavra Theos, no grego Deus, vai ser muito usada no Novo Testamento para se dirigir a Cristo Jesus, o Filho, como Deus, Theos. Mas o que eu quero falar mesmo é essa aqui, ó. Como um bom exemplo do nome de Deus aplicado a Cristo no Antigo Testamento. É isso aqui que eu quero falar. Porque, para quem não acredita no Novo Testamento, a gente vai ficar falando aqui e você, de repente, que está aí na internet, você fala assim: eu não acredito no Novo Testamento, eu acredito na Torá judaica. Então eu vou para a Torá judaica agora. Eu vou usar a Torá judaica. Eu vou usar o Antigo Testamento. Qual um bom exemplo do nome de Deus aplicado a Cristo no Antigo Testamento? Quem aí quer dar um chute? Quem aí quer tentar? Um exemplo veterotestamentário. Vamos lá? Abre aí sua Bíblia aí, André. No livro do profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6. Então vamos lá. Vamos esquecer o Novo Testamento. Vamos para o Antigo Testamento. Um exemplo veterotestamentário do nome de Deus aplicado a Cristo encontra numa passagem messiânica, está falando sobre o Messias, bem conhecida, que diz o seguinte, fala bem alto para o pessoal ouvir. Pode vir aqui falar aqui. Vem? Pode vir aqui falar aqui. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte. Falou aí? Deus. 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 Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Pronto. Se vocês querem uma passagem relacionada a Cristo,
no Antigo Testamento. Eu lhes deixo Isaías 9:6. É uma passagem messiânica. Um menino não nasceu, um filho se nos deu. Olha, se esse menino, se essa pessoa não é em Cristo Jesus, se você não quer, se você quer continuar a desacreditar que esse menino não é Jesus, eu não posso fazer mais nada. Aí a culpa não é minha, a culpa não é da Bíblia, a culpa não é do Novo Testamento, e a culpa não é nem da Torá, hein? Porque a Torá está sendo aqui enfática, porque o menino nasceu, seu nome será Deus Forte. Tem uma passagem aqui chamando Jesus de Deus Forte em Isaías 9:6. Outra palavra muito importante que vai designar Jesus como Deus é a palavra grega Kyrios, que também é atribuída muito a Jesus Cristo. Só que às vezes a palavra Kyrios, que significa Senhor, né, grego, é empregada simplesmente como tratamento respeitoso. O Senhor, respeito, dispensado a um superior. Aí tem várias passagens que vai empregar Kyrios com esse sentido de respeito somente. Mateus 13:27, eu não vou ler tudo. Mateus 21:30, Mateus 27:63, João 4:11. Às vezes pode significar patrão de um servo ou de um escravo, Mateus 6:24, Mateus 21:40. Ainda assim, a mesma palavra Kyrios, Senhor, é também empregada na Septuaginta. Agora fica interessante. A Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento, da Torá. A Septuaginta é a tradução grega da Torá judaica, do Antigo Testamento, de uso comum na época de Cristo. A Septuaginta era de uso comum na época de Cristo, porque no mundo de Cristo também se falava a língua grega. É isso aí. Também se falava. Então olha só que interessante. A Septuaginta, que era de uso comum na época de Cristo, é também uma tradução, faz também uma tradução do hebraico YHWH, Javé ou Jeová ou Iavé, ou conforme traduzido com frequência, o Senhor Kyrios ou Jeová. Então a palavra Kyrios é empregada para traduzir o nome Jeová, Iavé. A palavra Kyrios, ela é usada para denominar Iavé, e ela aparece 6.814 vezes no Antigo Testamento grego. 6.814 vezes. Assim, qualquer leitor grego da época do Novo Testamento, que conhecia um pouco de Antigo Testamento grego, reconheceria que, nos contextos apropriados ali, a palavra Senhor era o nome do Criador e mantenedor do céu e da terra, isto é, era o Deus Onipotente. Então, há muitos casos no Novo Testamento em que Senhor é empregado a referência a Cristo, em referência a Cristo. E só pode ser compreendido nesse sentido do Velho Testamento, no sentido profundo de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. O Senhor Yahvé, o próprio Deus. Esse emprego da palavra Senhor, Kyrios,
é bem contundente na palavra do anjo aos pastores em Belém. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Kyrios, o Senhor de todas as coisas. Lucas 2:11. Lucas 2:11. O significado surpreendente dessa declaração aqui era mais ou menos o seguinte, né? O judeu do primeiro século ouvir que alguém recém-nascido era o Cristo, ou o Messias. E além disso, que esse Messias era também o Kyrios, o Senhor, ou seja, o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso. E o significado surpreendente da declaração do anjo, que os pastores tiveram dificuldade em acreditar, equivalia em essência a dizer o seguinte: hoje em Belém nasceu uma criança que é o vosso Salvador, que é o vosso Messias e que também é o vosso próprio Deus, Kyrios, o Senhor. É mais ou menos isso aí. Então não é de estranhar que todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Isso você vai encontrar esse relato lá em Lucas, capítulo 2, versículo 18. E aqui também tem algo interessante sobre a divindade de Jesus. Quando Maria chega para visitar sua prima Isabel, alguns meses antes do menino Jesus nascer, Isabel diz o seguinte: lembra que nós estamos usando a palavra grega Kyrios, Senhor. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Kyrios, a mãe do meu Senhor? Lucas 1:43. Presta atenção aqui numa coisa muito importante, irmãos. Jesus nem havia nascido. Jesus estava no ventre de Maria. Estava no ventre de Maria. Então Isabel não podia estar empregando a palavra Kyrios, Senhor, com algum sentido de Senhor humano. Não, ela não podia. Jesus não tinha nem nascido. Antes ela estava empregando-a no sentido do Velho Testamento de novo, sentido profundo, dando significado especial à frase: porque me é concedido que a mãe do meu próprio Senhor Deus venha a mim. É mais ou menos isso aqui. Por que me é concedido que a mãe do próprio Senhor Deus, Kyrios, venha a mim? Ainda que seja uma declaração muito vigorosa e difícil de compreender nesse contexto, a palavra Senhor em algum sentido menos profundo. Vemos outro exemplo quando Mateus diz que João Batista é o que clama no deserto: preparai o caminho do Kyrios, Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus 3:3. Ao fazer isso, João Batista está citando Isaías 43. Abre Isaías 43, vem aqui na frente de mim. Que fala do próprio Senhor Deus chegando para o meio do seu povo. Mas o contexto aplica essa passagem ao papel de João, preparando o caminho. Então vamos lá. João Batista vai dizer isso em Mateus 3. Mas ele está citando Isaías, olha aí. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Você está comigo. Isaías 40. Versículo 3. Agora, abre em Mateus 3:3. Vamos ver se João citou isso aí ou não. Porque vocês estão vendo a palavra Kyrios sendo usada aqui. A palavra Kyrios usada para Deus, o Senhor. Mateus 3:3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas.
Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Que Senhor? O Senhor do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Então, a palavra Kyrios é muito importante também. Jesus também se identifica como o Senhor soberano do Antigo Testamento, quando pergunta aos fariseus acerca do Salmo 110, versículo 1. Isso aqui é muito bom. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Mateus 22, 44. O significado dessa frase é que Deus Pai disse a Deus Filho, o Senhor de Davi: assenta-te à minha direita. Então os fariseus sabem ou sabiam que Jesus estava falando de si mesmo e se identificando como alguém digno do título veterotestamentário Kyrios, o Senhor. E esse uso é visto com frequência nas epístolas, onde o Senhor é o nome comumente empregado em referência a Cristo. Paulo vai dizer o seguinte: há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Kyrios, um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. 1 Coríntios 8,6. E muitas outras passagens nas epístolas de Paulo. E uma passagem aqui para a gente encerrar, especial, encontra-se em Hebreus 1, que eu vou ler aqui para vocês, em que o autor cita o Salmo 102. Abre aí no Salmo 102 ainda. O autor de Hebreus cita o Salmo 102. Quando você ler a Bíblia, você não pode ler a Bíblia e estudar a Bíblia de qualquer maneira. Você vai ler livros conjugados uns com os outros, para perceber e saber a real interpretação do texto em que você está lendo. Tá bom? Você não vai pegar um livro isolado, você não vai pegar um versículo isolado, você não vai pegar um texto isolado para servir de pretexto. Não é assim que se lê a Bíblia. Você não lê nenhum livro no mundo assim. E você quer ler a Bíblia assim? Nenhum livro no mundo se lê assim. Muito menos a palavra do Senhor. Porque se você pegar a palavra do Senhor e ler assim, você estará lendo errado. E você vai difundir ensinamentos errados. E você vai interpretar errado. E a sua igreja interpretará tudo errado. Tem que saber ler. Tem que saber conjugar os livros. Tem que estudar. Se não estudar, vai ficar difícil. Então vamos lá. Passagem para encerrar hoje. Hebreus 1, em que o autor vai citar o Salmo 102, que fala sobre a obra do Senhor na criação e se aplica a Cristo. Vem cá e lê o Salmo 102 primeiro aqui para mim. Lê o Salmo 102 aí. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondais de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. Meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam na minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Velo e sou como um pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam. Pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste.
Os meus dias são como a sombra, que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres por dela, o tempo determinado, já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras, e se compadecem do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar, e atender à oração do desamparado e não desprezar a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará o Senhor. Porquanto olhara desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos todos se congregarem nos reinos para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio de meus dias, tu cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra. Espera aí. Que versículo é esse? 25. Dá ênfase nesse versículo aí. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Mas Tu é o mesmo. tu é o mesmo, e os teus anos Jamais terão fim. Beleza, fica aí. Agora vamos... Isso que ele leu tudo, eu fiz ele ler tudo para chegar no versículo 25. Ele leu tudo. Leu tudo. É assim que se lê. Agora olha só. Eu falei que o autor de Hebreus está citando o Salmo 102. Vamos ver se o autor de Hebreus está citando o Salmo 102. Hebreus 1, 10, 12. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos, e eles perecerão. Tu, porém, permanece. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Só tem um problema, irmão judeu, que não crê em Cristo. Hebreus está falando de Jesus. O autor de Hebreus está falando de Jesus. O Senhor, Kyrios. Pode sentar. Está entendendo? Não se lê a Bíblia de qualquer jeito. Aqui, Kyrios. No princípio, Senhor, Kyrios, lançaste os fundamentos da terra. E os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão. Tu, porém, permaneces. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E vivo está. Todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Hebreus 10. Cristo é aqui mencionado explicitamente como Kyrios, o Senhor eterno do céu e da terra, que criou todas as coisas e permanecerá imutável para todo sempre. Tal emprego específico do termo Senhor, Kyrios, em referência a Cristo, culmina em Apocalipse 19:16, onde vemos Cristo retornar como Rei vencedor, tendo no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Kyrios, Senhor dos Senhores. Amém? Aqui nós encerramos a terceira parte do estudo da pessoa de Jesus Cristo, o Kyrios, o Senhor Deus de todas as coisas, plenamente homem,
plenamente Deus. E semana que vem, permitindo Deus domingo, nós vamos para a quarta parte e nós vamos falar sobre outras alegações da divindade de Jesus Cristo. Beleza? Então, que Deus abençoe e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.